Sabemos que as violações que sofremos são constantes, pois se não as fosse, a existência da própria SEDAP seria inócua. Sabemos das violações a que sofremos e que a maioria das vezes os colegas nada falam, com receio fundado de se disporem com o magistrado e que tal ato interfira no processo a que são procuradores. Mas entendo que nossa luta vem acima disso. Sabemos que entre nós, advogados e magistrados, não há hierarquia, mas na prática, no dia a dia forense, vemos que isso prospera. Uma vez que o magistrado se nega a atender a postulação de um advogado, quando ele pede para que a ata de uma audiência seja fiel aos fatos, sabendo não lhe ser uma faculdade, mas um dever. Também quando seguidamente não conseguimos falar com o magistrado pessoalmente, e muitas vezes sequer atendidos pelo escrivão. Vejo na minha prática diária que isso é muito mais gritante dentro da Justiça do Trabalho. Atuando em diversas áreas, afirmo que a diferença de tratamento é gritante. Pois dentro da Justiça do Trabalho, o advogado é mal atendido nas varas, sequer pode falar, pois de pronto é interrompido pelo magistrado. Talvez a própria informalidade que lhe é peculiar à Justiça do Trabalho se confunda com a falta de atendimento ao direito do advogado. Realmente é uma pena que os advogados tenham que realizar caminhadas, proclamar publicamente seus direitos, reclamar ativamente das suas preterições e descumprimentos cotidianos dos direitos estabelecidos no seu Estatuto, que é a Lei 8.906 de 94, norma hierarquicamente superior a qualquer resolução e, sobretudo, ato administrativo. Lamentável que se torne o exercício amplo e restrito de tão nobre atividade, que na sua atividade privada reveste-se de munus público a teor da Constituição Federal. E o que dizer quando vemos nossas prerrogativas violadas por uma colega que, no momento que recebeu a credencial desta casa, viola estupidamente aquilo que jurou zelar? Senhores, além de ofendida, fui agredida, fisicamente. Um verdadeiro absurdo. Nós não merecemos, pois cada um de nós, a cada palavra escrita, a cada frase ou palavra proferida, a cada gesto no exercício profissional, estamos representando esta casa. Quanto aos magistrados, é incompreensível o temor de alguns em dialogar com os advogados, de se relacionar com estes profissionais que auxiliam na prestação jurisdicional, elucidam intrincadas controvérsias técnico-jurídicas, que formulam teses e estimulam o estudo científico e a evolução do direito. Quando se defende prerrogativas, não se pretende ofender a magistratura. Não se estimula conflito de posições, mas conciliação de ideias, de obediência à lei e à ordem, a submissão ao imperativo constitucional e a melhor aplicação da justiça sem teias, rédeas, um escopo de abolir balizas incompreensíveis que cerceiam a atuação firme e determinada para que não se deixe atemorizar e fragilizar o profissional que, em nome de outrem, agita a bandeira das liberdades, da cidadania, de democracia, do respeito e da dignidade humana. Dizia já o grande Calamandrei, a parcialidade do advogado é a garantia da imparcialidade do juiz. Penso que o agir de um juiz deve prevalecer a sintonia com as imposições da toga a lhe cobrir os ombros em relação à beca do advogado. Me inquieta o distanciamento da jovem magistratura para com a advocacia e, em consequência, com a própria sociedade. A demonstração de autoridade não pode se confundir jamais com o autoritarismo que desrespeita os princípios que protegem no exercício da nobilíssima profissão de advogado. Afastar do advogado seu direito postulatório é uma violência tamanha ao Estatuto da Ordem dos Advogados, que reza que constitui abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional, culminando sanções administrativas e penais de forma autônoma ou cumulada, sem prejuízo de sanções cíveis, penais ou administrativas contra a autoridade. A OAB detém outros deveres, entre outros deveres, zelar e defender a Constituição, o Estado democrático de direito e os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis na forma estatuída no artigo 44 da Lei Federal 8.906 de 94, em cumprimento efetivo às suas finalidades e zelar pela proteção das prerrogativas dos advogados.
agindo para tanto judicial e extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringir as disposições dessa lei. O ato ilegal avilta sobremaneira o ordenamento jurídico e da Ordem dos Advogados do Brasil, ensejando, portanto, para o pronto restabelecimento do Estado Democrático de Direito as medidas pertinentes e assecuratórias das prerrogativas profissionais. O constrangimento ocasionado a mim, a humilhação por que passei, visto a atitude da colega advogada e a omissão da magistrada, me retirando, inclusive, força probatória, é o motivo para que neste caso se tome providências imediatas acerca do ocorrido. Torna-se imprescindível tais providências para repelir a reiteração desses abusos, a fim de se responsabilizar as autoridades pelo constante e sucessivo descumprimento do ordenamento jurídico já explicitado e compelir incontinente para que as mesmas também não sejam violadas por membros credenciados por esta Casa, pois isso somente empobrece e envergonha toda uma classe de profissionais, conforme determina a lei. Diante disso, reitero meu pedido de providências e agradeço a atenção de todos e a paciência em ouvir o que humildemente tinha a dizer. Muito obrigada. Obrigado, doutora Andréia. Algum esclarecimento?